de muito amor pelos seus filhos. Estamos orando para o sentirmos mais presente em nosso coração, porque muitas vezes é somente pela oração é que nos abrimos ao Senhor, para o Senhor brilhar, para o Senhor nos consolar diante de tantas experiências que vivenciamos nessa vida material, bem como espiritual. E queremos agradecer mesmo que pela nossa ignorância não consigamos compreender a sua sabedoria. Mas agradecemos porque hoje já temos condição de enxergá-lo nas boas ou não tão boas experiências aos nossos olhos. E é diante deste início de uma boa visão sobre as verdades espirituais que nós elevamos o nosso coração ao Senhor e desejamos que a vida se faça como tem que ser e que nós consigamos construir sempre melhores experiências nessa jornada evolutiva que precisaremos encarar, vivenciar, superar. Que o Senhor esteja sempre a nos lembrar que somos seus filhos e que a nossa essência é de amor. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom que hoje nós podemos estar, aqui. Que bom que hoje nós podemos juntos estudar este tema que já foi mencionado pelo nosso querido Bruno, mas que vamos repetir, cujo tema, é escândalo necessário. Bem, acredito que todos vocês já tenham escutado essa expressão, seja porque veio da Bíblia, seja porque nós espíritas falamos muito sobre essa expressão, O escândalo é necessário, mas ai daquele que o praticar. Repetindo aquilo que foi falado por Jesus na Bíblia. Mas o que significaria isso? Para que nós possamos somente não nos perdermos na passagem do livro, que nós estamos lendo, que é este livrinho aqui, Metamorfose, e nós estamos hoje buscando a aplicabilidade desse tema pelos capítulos 13 e 14. Eu gostaria de lembrá-los que nós estamos mais detidamente falando sobre a experiência que o Jorge, que é o personagem principal dessa história, a experiência que ele está tendo no plano espiritual após o seu desencarne. Na semana passada, vocês ficaram sabendo que o Jorge desencarnou, mas pela sua culpa, por acreditar-se não merecedor das benesses divinas, ele acabou se dirigindo para as zonas umbralinas, Então, o Jorge ficou ali por um bom tempo, sendo que, logo quando ele chegou na zona umbralina, ele se deparou com uma pessoa, um jovem, e este jovem fez um convite para ele. Estou falando jovem porque, nós estávamos falando antes de
desta palestra, quando nós entramos aqui no Zoom, nós estávamos falando o quanto os nossos cabelos brancos já entregam a nossa idade, né? Mas, então, este jovem, ele fez um convite ao Jorge para que ele se juntasse, né, à organização deste jovem. E o Jorge, ainda apesar de se sentir muito culpado, ele tinha como proposta da sua vida a sua melhora íntima. Então o Jorge se recusou. Ele desconfiou do convite vindo deste rapaz, deste homem que estava à frente dele, e ele não aceitou. O ponto é que ele, durante muito tempo, ele passou aqueles perrengues que a gente já tem uma certa noção do que acontece nas zonas umbralinas. E chegou um momento em que o Jorge, depois de ver muitas pessoas sendo resgatadas por aquele homem que lhe fez o primeiro convite, o Jorge resolveu acabar com o sofrimento que ele estava tendo de fome, né? Não podia dormir, frio, todas essas condições. E aí ele resolveu aceitar o convite deste homem que era chamado Mateus. Bem, o Jorge ele foi, né, para esta cidade, esta organização, e lá a proposta que tinham feito a ele era que ele pudesse trabalhar para o Mateus. Bem, o que acontece? O Mateus, de uma forma muito, vamos botar, inteligente, tinha feito uma proposta para o Jorge da seguinte maneira: eu atendo a sua vontade, o seu desejo, e depois você escuta o que eu tenho a lhe falar. E aí, o Jorge, o único interesse do Jorge era que ele pudesse ver a família dele. Bem, vamos começar aqui um pouquinho falando sobre a ideia. Não terminei ainda de contar a história, mas quero dar um corte aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a ideia de que o Jorge, estando no plano espiritual, ele tinha interesse de saber sobre a sua família, ele tinha interesse de saber como estavam seus amores. Se vocês conhecem um pouquinho sobre as nossas experiências no plano espiritual, quando nós estamos junto àqueles que têm um pouquinho mais de entendimento sobre o bem-estar daqueles que conosco estão, né, ou daqueles que chegam no plano espiritual, eles normalmente não nos autorizam a estar junto aos nossos familiares, porque normalmente a gente não está em bom equilíbrio, os nossos familiares podem estar no momento de sua vida em que nós sabermos como eles estão não seria vantajoso para nós. Lembram disso? Então, se é desta forma, vocês imaginam, o primeiro pedido que o Jorge fez foi esse. Só que tem um ponto. Vocês também devem se lembrar que quando nós estamos no plano espiritual e a gente deseja vir ao plano material, visitar a nossa família, os nossos amores, nem sempre, dependendo da forma que nós estamos, nem sempre a gente conseguiria chegar próximo deles. Por quê? Porque estes nossos amores poderiam estar numa energia diferente da nossa. Então vamos lá. Se nós estivermos em uma situação de equilíbrio, mesmo que os nossos amores estando numa situação de desequilíbrio, se nós estivéssemos em condições, poderíamos visitá-los. Mas se os nossos amores estiverem numa condição de equilíbrio e nós, que estamos no plano espiritual desencarnados, estivermos numa situação de desequilíbrio, normalmente a gente não conseguiria estar junto deles,
por causa da falta de sintonia e vibração, não é isso? E foi o que aconteceu com o Jorge. O Mateus tinha prometido que o Jorge iria para ver, iria no plano material para que ele pudesse ver a sua família. Só que o Mateus, já tendo um certo conhecimento sobre essas condições, o que que o Mateus fez? Ele mandou um dos seus capangas para irem na fazenda onde o Jorge morava e a sua família ainda estava ali, para saber se teria condições do Jorge chegar e entrar na casa dos seus familiares. E este capanga, durante um bom tempo, ele ia e não conseguia, ele ia e não conseguia. Por quê? A energia não estava propensa para o recebimento destes nossos irmãos espirituais em desequilíbrio. Bem, o que aconteceu? O um dos benfeitores espirituais que protegiam a casa dos familiares do Jorge apareceu para este capanga do Mateus. E ele apareceu e disse: Por que que você continua ainda vindo aqui? E este capanga, ele deu a resposta que queria dar, e este benfeitor espiritual disse para ele o seguinte: diga para o Mateus que o Jorge poderá vir aqui à casa de seus familiares e ficar aqui por não mais do que uma hora. Bem, o capanga foi até o Mateus, explicou o que ele queria. Mateus, ele, em sua cabeça, colocou os prós e contras. Será que vale a pena levar o Jorge lá? Eu não quero perder o meu trabalhador. Mas será que vale a pena? Será que não vale a pena? Ele fez lá suas considerações pessoalmente, resolveu levar o Jorge, porque ele acreditou que essa visita não seria agradável para o Jorge. Levou o Jorge até lá, só que o Mateus sabia que ele não conseguiria entrar na casa, somente o Jorge. Então, o Mateus, sabiamente, para não demonstrar fraqueza, ficou lá na porteira enquanto o Jorge entrou e foi ver os seus familiares. Bem, gente, o que eu quero dizer para vocês, isso vai ser muito rápido, é o seguinte: o Jorge, sendo um trabalhador das trevas, ele, com certeza, indo na casa dos seus familiares, sentiria a diferença energética. Na casa dos seus familiares tinha duas médiums, uma irmã dele, outra filha dele. A irmã dele tinha sensações energéticas, a filha dele enxergava. Então vocês imaginam como Jorge, ele foi sentido pela irmã e ele foi visto pela filha. E a filha, por ser um espírito um pouquinho mais preparado para as situações, vendo o pai, ela ainda assim, ela ficou tranquila, conversou com o pai, nesta uma hora que ele poderia ficar bem. A filha e a irmã falaram tudo o que precisavam falar para ele e ele foi embora. Como ele era um espírito que acreditava-se pecador, acreditava-se ser aquele que promovia o escândalo, ele, apesar de todas as palavras de amor e consideração de seus familiares, ele saiu de lá acreditando-se muito mais pecador do que elas acreditavam que ele era. E neste momento é importante para que nós possamos fazer reflexões. Por quê? Porque quantas e quantas vezes na nossa vida nós encaramos determinadas circunstâncias que nós fomos sim, nós promovemos escândalos, não só na nossa vida, mas na vida do outro, e nós não nos perdoamos diante da nossa ação equivocada. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes a gente segue após uma experiência, a gente segue carregando o peso daquela experiência, porque a gente não se desancora dessa mesma experiência.
E o que está acontecendo com o Jorge é exatamente isso. Quando ele foi para o plano espiritual, ele foi recepcionado pelos benfeitores espirituais, ele foi levado a um hospital. Quando lá chegou, ele encontrou seus amores e ainda assim ele não aceitou o auxílio que estava recebendo. Por quê? Porque não acreditava-se merecedor. Vocês podem olhar e falar o seguinte: nossa, eu quero com todo o meu coração, eu quero chegar no plano espiritual e eu quero receber o auxílio. Eu quero, mesmo com todos os pecados que eu tenho, eu quero aceitar o auxílio trazido pelos benfeitores espirituais, pelos nossos amigos espirituais. Lindo, lindo nós afirmarmos isso. Mas será que nós teremos condição efetiva, emocional, psíquica para a gente levar isso adiante? Porque o nosso querer, ele pode ainda não estar sendo colocado de uma forma prática. Ah, mas como assim? Raciocinem comigo. Se nas experiências que nós temos hoje na carne, a gente encara a nossa participação nessas experiências como aqueles que efetivamente cometem o escândalo e não merecemos ser perdoados, vocês acham que nós vamos agir diferente quando chegarmos no plano espiritual? Quando a nossa consciência estiver mais aberta? Quando nós olharmos para as experiências de uma forma muito mais clara? Acredito que não, né? Acredito que no final das contas, o que vai acontecer conosco? Se hoje, em razão de uma escolha que fiz, percebo que foi, entre aspas, uma burrice e continuo me culpando eternamente por causa dessa burrice, não enxergando que se eu agir da forma que eu agi, eu fiz isso porque eu ainda não tinha muito entendimento sobre aquela questão. Quando eu estiver frente ao meu tribunal, frente à minha consciência, para julgar quem eu efetivamente estava naquele momento, ou estarei naquele momento, vocês acham que vai haver um julgamento diferente de todos os outros julgamentos que eu apliquei em mim mesma? Será? Acho difícil, né? Então, se é assim, não está na hora de nós começarmos a mudar o nosso ponto de vista? Não está na hora de nós começarmos a olhar para as experiências que parece que a gente sai carregando, arrastando para o nosso presente, experiências que estão no nosso passado, mas a gente não consegue deixar para trás? Não está na hora de nós fazermos mais reflexões sobre elas? Aquela pessoa que eu magoei, aquela pessoa que eu prejudiquei, aquela pessoa que eu, até sem querer, acabei levando um prejuízo para essa pessoa. Será que eu não posso compreender que aquilo que eu fiz no passado, mesmo que tivesse uma pitada de malícia da minha parte, será que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não consigo enxergar que naquele momento talvez eu não pudesse fazer diferente? Ou pelo menos que hoje, da forma que eu penso, eu não faria de novo? O que vocês acham? Vocês acham que isso não seria talvez mais razoável? Então, naquele momento eu fiz com malícia, fiz, infelizmente eu fiz, mas hoje eu entendo que eu não devo mais fazer. Será que o eu de hoje, depois que passou pelas experiências, que percebeu o seu engano, não mereceria ter uma vida no plano espiritual mais rica em aprendizados, rica em trabalho, do que ficar somente se culpando, somente se escravizando à dor? Vocês entendem onde eu quero chegar? Então está na hora de nós podermos olhar para nós com um olhar muito mais carinhoso, caridoso,
Então, se eu posso enxergar-me aquela pessoa que cria, que promove o escândalo, eu também posso me colocar frente a pessoas que promovem escândalos. Para aqueles que de repente ainda não entenderam bem o que seria este escândalo, eu vou explicar. Se eu ajo contrário às leis divinas, se eu ajo contrário aos ensinamentos vindos daqueles mestres, avatares, Jesus, Buda, Krishna, seja quem for, se eu ajo contrário a estes mestres, aquelas orientações morais, éticas, espirituais, se eu ajo contrário à minha própria consciência, ou seja, eu não gostaria de ser alvo daquilo que eu realizei, ou seja, significando dizer que eu sei o que é certo e errado. Então eu estou provocando aquilo que estamos chamando de escândalo. Se é desta forma, se eu hoje consigo, pelo menos dentro de um contexto pessoal, entender a diferença daquilo que é bom e não tão bom, e o que eu estou dizendo sobre o contexto de uma análise pessoal é o seguinte: existem coisas que, para mim, hoje, eu encaro como se fosse algo natural, e outras pessoas, talvez não. Então, para essas outras pessoas, a minha ação, ela é considerada um escândalo, mas para mim é natural. Quando a lei divina incidir sobre mim, incidirá diferente do que talvez as outras pessoas desejassem, porque a minha ignorância é real. Vocês estão entendendo? Então, se a minha ignorância é real, a lei divina ela vai incidir sobre mim, muito diferente, por exemplo, da Roseli, que sabe que a ação que ela está cometendo, ela é efetivamente um escândalo, é efetivamente algo não tão bom. Se eu, agindo da forma que eu agi, achando natural, se me perguntassem, Adriana, mas se você fosse objeto dessa situação, você ia gostar? Possivelmente a Adriana iria chegar e falar, uai, é natural, para mim tá tudo bem. E isso pode ser real para mim, mesmo que outras pessoas encarem e digam, não, é impossível, mas é real. Então, por exemplo, dá um exemplo muito esdrúxulo, século XX. Se de repente eu, como mãe, acho que para os meus filhos eles crescerem, eles precisavam de palmada, se chegassem e falassem, mas Adriana, você acha que? Possivelmente a Adriana ia dizer, não, eu acho que eu só aprenderia recebendo palmada. Isso é real para mim. Então a palmada não me agrediria. Estou falando de palmada, gente, estou falando de espancamento, ok? Então, a palmada que eu recebesse enquanto criança não me agrediria. Vocês entendem? A lei vai incidir diferente de mim. O que eu estou promovendo não é um escândalo para mim. Tanto não é um escândalo para mim que possivelmente se eu chegasse no plano espiritual frente à minha consciência, eu não me sentiria culpada em relação às palmadas. Ah, mas a Adriana, depois de um tempo, depois que ela educou todos os filhos com palmada, ela foi ficando mais velha. A ideia na sociedade foi mudando e a Adriana descobriu que da palmada estava errado. Aí ela começou a pensar: poxa, é verdade, talvez isso seja
Algo que eu preciso é, analisar. Talvez não seja a melhor opção educar com palmada. Aí a Adriana começa a descobrir que ela fez errado no passado. Então vamos lá, a Adriana descobriu. E agora? Qual o destino da Adriana? Só caberá a Adriana decidir. Se a Adriana pegar tudo aquilo que antes ela achava extremamente natural, que ela fez com amor, porque ela achava que era a única saída, e de repente ela se resolvesse se culpar, possivelmente a Adriana, chegando no plano espiritual, ela vai para a zona umbralina com a culpa. Mas se a Adriana ela olhar para a atitude dela do passado e realmente olhar para si e falar, nossa, mas eu não fiz por mal, eu achava que estava certo. Agora eu estou compreendendo o porquê de não fazer mais isso, mas ainda assim acho que foi eficiente, ok? A Adriana vai chegar no plano espiritual e sobre isso a Adriana não vai se sentir culpada. Entenderam? Como que a gente pode construir ambos os caminhos que nós podemos percorrer? Porque vai depender de como nós encaramos as nossas ações para a gente saber qual vai ser o nosso destino. E o nosso juiz ele estará muito dentro deste aspecto, aquilo que efetivamente como eu estava naquele momento, se eu assim me permitir. Quando se fala do escândalo necessário, nós estamos falando de um momento evolutivo nosso. Vocês já observaram que eu já trouxe diferenças de como a lei ela se aplica frente a nós mesmos. Mas quando nós falamos sobre o escândalo necessário, nós estamos falando sobre um momento evolutivo. Que momento evolutivo é esse? É o momento evolutivo que todo filho de Deus ele vivencia frente à nossa evolução, por exemplo, planetária, para ser mais didático. Então, por exemplo, o escândalo é necessário enquanto a dor ela for necessária. Como nós já houve uma promessa, e nós estamos acreditando nisso, que no planeta de regeneração a dor, ela vai existir, mas não vai ser igual a dor que a gente passa no nosso planeta de provas e expiações, estamos todos aqui esperançosos, planetas então felizes, né? Melhor ainda, mas a partir do momento que a dor não for mais necessária para o nosso crescimento, o escândalo também não será. Este escândalo que nós conhecemos até então. As ações que nós cometemos contra nós ou contra o próximo, baseados na nossa ignorância. As ações equivocadas que nós cometemos contra nós e contra o próximo, trazendo dor. Quando a gente fala de dor, nós estamos falando sobre crescimento, não é? Não é o que dizem? Que a gente só evolui pela dor? Ok. Mas quando a gente fala sobre dor, nós estamos falando do erro em si, só do erro? A dor, ela só vem pelo erro que cometemos? Não, né? Não significa isso. Escutei há um tempo atrás, eu achei extremamente interessante, uma pessoa que falou o seguinte: olha, a gente não aprende pelo erro, a gente aprende no acerto. Depois que a gente errou e a gente acerta, aí a gente aprendeu. De uma certa forma, essa pessoa não está errada. O que que aconteceu? Claro que
O fato de nós termos errado, chegando ao ponto de nós aprendermos e acertarmos, nos deu condições de nós termos muito mais experiência para nós lidarmos com este novo instrumento, com essa nova ferramenta que nós temos na nossa vida, novo conhecimento, concordam? Mas a gente efetivamente só aprendeu quando a gente acertou. Então a gente também precisa trazer essa nova ideia, que ela é interessante. Em algumas situações a gente pode ficar preso ao erro. Não, eu só vou aprender no erro. Não, peraí, nós vamos aprender no acerto também. Quando nós acertarmos, é como se a gente tivesse falado assim: ok, agora foi. Todos os erros nos serão como aqueles tijolinhos, né? A gente errou, foi um tijolinho, a gente errou, foi outro tijolinho. Estes tijolinhos nos darão condições da gente colocar o último tijolinho, que foi o acerto, em destaque na nossa parede. Mas verdadeiramente, concordo que a gente aprendeu com o acerto. Estamos no estado de aprendizado puro quando a gente acertou. E quantas vezes a gente acerta e depois, quando pedem para a gente repetir, a gente fala assim: eu não sei como é que eu fiz isso. Vocês já viram no celular ou no computador que você vai lá, começa a fazer uns negócios, quando chega no final, aí vem a esposa ou o marido ou os filhos ou quem quer que seja, aí olha para você e fala assim: faz para mim no meu celular ou no meu computador. E você olha e fala assim: mas eu não sei como é que eu fiz isso, eu não sei nem como é que eu comecei. O que que significa isso, gente? Efetivamente, o que que significa isso? Quando a gente fala assim: eu não sei nem como eu comecei. Porque efetivamente nós estávamos tão focados no resultado que a gente não prestou atenção na caminhada. Então, quando a gente afirma também que a gente só aprende no acerto, não é uma verdade absoluta. Eu estou me contradizendo, né? Mas é só porque eu estou aqui raciocinando com vocês, junto com vocês. Então a gente aprende com erro e a gente aprende com acerto. E quando a gente acerta, mas não presta atenção no caminho, possivelmente, se tivermos que repetir, nós vamos ter que aprender todo o caminho de novo, mesmo que a gente já tenha experiência do acerto no futuro, ou melhor, no passado, né? Vocês conseguiram entender? Então, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir que quando nós falamos do escândalo, olha, é diferente. O escândalo é necessário do escândalo necessário. Vocês já pararam para pensar a diferença? Que é o que eu estou tentando falar com vocês. Quando você afirma que o escândalo é necessário, nós chegamos a um ponto, a um destino. Mas quando nós falamos do escândalo necessário, nós vamos chegar em outro ponto. Quando eu falo do escândalo necessário, eu estou falando sobre uma situação. Eu estou falando de algo que é necessário, sim, na nossa vida, para a gente poder, hoje, no patamar evolutivo que nós estamos, aprender bastante coisa, mas ele é necessário, mas ele não precisa ser cometido por nós. Ele é necessário enquanto as pessoas precisarem do escândalo, mas este escândalo, ele não precisa ser realizado por nenhum de nós. E aqueles que necessitarem do escândalo, num mundo em que as pessoas não querem mais cometê-lo,
essas pessoas sairão daqui, deste mundo. Observaram o processo, o porquê da, da transição planetária, do porquê dessa viagem para outros orbes? Porque no momento em que as pessoas pararem de realizar o escândalo, quem precisa do escândalo não poderá ficar aqui, ou neste planeta que estamos comentando. Mas qual é o processo? Quem faz o escândalo para primeiro ou quem necessita do escândalo? Aí vai ser baseado nas escolhas de cada um. Como diz o outro, quem é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aí a gente para pensar. Quem vem primeiro? Aqueles que fazem o escândalo ou quem necessita do escândalo? É algo que nós precisamos pensar. Fala, Bruno. Tem uma pergunta. A percepção de um erro é o ponto de partida para caminharmos para a mudança, o acerto? Eu poderia dizer que quando nós temos a percepção das nossas ações, quando nós enxergamos o resultado delas, a gente pode se dar a oportunidade de fazer as mudanças que são necessárias para nós. Por que que eu coloquei dessa forma? Porque hoje a gente fala sobre a ideia da dor, a gente fala sobre a ideia do erro ou do acerto, não importa. A gente fala sobre a ideia de que o incômodo nos faz mudar, não é isso? Não é assim que a gente afirma? Mas cada um de nós hoje, até pelas nossas diferenças, é movido por aquilo que mais lhe incomoda, né? Por incrível que pareça, quando a gente se vê acertando alguma coisa, a gente tem a tendência de não mudarmos nada. Não é assim que se pensa? Em time que está vencendo, a gente não muda? A ideia é essa. Em time que está vencendo, a gente não muda. Então, a gente tem normalmente a tendência de, enquanto nós estamos acertando, a gente não faz nenhuma mudança. E é isso que nos faz cair na zona de conforto. A partir do momento que nós começamos a perceber que aquilo que nós estamos fazendo não está dando o resultado que a gente deseja, a gente nomenclatura, traz a nomenclatura para essa circunstância como errada. Mas o fato de eu agir e trazer um resultado nem sempre quer dizer que eu estou errando. Eu só não estou atingindo o meu objetivo. Mas quantas e quantas vezes eu paro e eu desejo uma circunstância na minha vida, acho que se eu atingir essa circunstância vai ser o ápice da minha vitória, das minhas conquistas, mas para a vida isso não vai ser interessante. Pararam para pensar? Então, o fato de eu agir e não atingir o meu objetivo, eu digo que é errado porque eu quero atingir esse objetivo. Mas para aqueles que às vezes têm uma visão muito mais aberta do que a nossa, limitada ao resultado,
Eles podem dizer o seguinte: ok, não houve erro, houve livramento. E aí? Como que a gente encararia a partir disso? Digam para mim. Eu vou desejar fazer essa mudança? Ele vai ser o meu ponto de partida? Eu estou aqui tentando confundir a cabeça de vocês. Estou conseguindo, né? É o meu objetivo, confundir vocês. Por quê, gente? Porque nem tudo que a gente acha que é certo tá, tá certo. Se eu pensar que o meu objetivo, por exemplo, eu penso que o meu objetivo é eu me tornar presidente da empresa onde eu trabalho, CEO, né? Assim que fala. Eu quero me tornar CEO. O problema é o seguinte: tudo que eu estou fazendo está dando errado, porque essa é a expressão que eu vou usar. Se o meu objetivo é chegar lá, mas eu não estou conseguindo alcançar esse objetivo, eu vou dizer para mim mesma que as minhas ações, elas estão erradas. Só que para a Adriana chegar a ser CEO nesta vida, poderia comprometer toda a minha programação de vida. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo para alcançar aquilo lá, o meu ser, essência, entre aspas, poderia estar me sabotando, se eu posso usar essa palavra. A vida, ela poderia estar entre aspas, me sabotando. Por quê? Porque se tanto a minha essência, quanto a vida, quanto aqueles que estão ao meu redor e me amam, sabem que se eu chegar onde eu quero, eu vou acabar tendo um prejuízo significativo na minha existência, eu não vou alcançar isso. Foi certo ou foi errado? Os erros foram ponto de partida para minha modificação, o meu acerto, só para usar, fazer o jogo de palavras. Fala, Bruno. Como podemos diferenciar quando estamos estagnados na zona de conforto e quando estamos em um processo de aprendizado que, embora ainda não nos traga os resultados esperados, faz parte do caminho certo? Na zona de conforto, a princípio, na zona de conforto, nós não sentiríamos desconforto, certo? Se é uma zona de conforto, nós não sentiríamos desconforto. E na zona de conforto, quando nós falamos de zona de conforto, nós estamos falando de você não estar buscando nenhum tipo de mudança. Nada. É aquela situação em que você é sapateiro e você está muito feliz na situação de sapateiro, e você vai todos os dias na sua sapataria, você conserta seus sapatos, volta para casa, dorme e volta de novo para sua. E você está na sua vida, na mesmice. Isso é zona de conforto. Só que nessa vida era para você ser um sapateiro que consertasse sapato e bolsa. Não só sapato, bolsa também. Então, o que que vai acontecer? Para que você possa abrir-se para a novidade, a vida ela começa a nos trazer, e você própria, a sua essência, ela começa a nos trazer oportunidades para que eu enxergue que eu também sou capaz de trazer bolsas, consertar bolsas. Aí o que que a vida faz? Vai começar a me trazer
Por exemplo, pessoas perguntando para mim se eu conserto bolsas. E eu, não, não, não conserto bolsa, não, só sapato. Aí a vida de novo vai me trazer outras pessoas querendo consertar bolsa. E eu, não, não, só conserto sapato. Até que vai chegar uma situação, e aí eu estou falando de uma experiência bem light, até que vai chegar uma situação que uma pessoa conhecida minha vai chegar para mim e vai falar o seguinte: olha, eu preciso dessa bolsa urgentemente, eu não posso ficar sem essa bolsa. Gente, pelo amor de Deus, imagine outras experiências. Eu estou usando uma experiência simples, tá bom? Mas a pessoa vai falar assim: se eu não consertar essa bolsa, eu vou perder meu emprego, sei lá, qualquer coisa, que eu preciso levar essa bolsa. E aí eu, por ser muito amiga dessa pessoa, vou lá, pego a bolsa dela e falo assim: eu vou tentar consertar, pá, 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 pá. 5 minutos já consertei a bolsa, eu falo: ó, eu consigo consertar bolsas. O meu conhecimento me dá a capacidade de eu consertar bolsas também. Agora, eu poderia dizer não para essa amiga. E depois essa amiga perdeu o emprego. E essa amiga jogar na minha cara que perdeu o emprego, que eu nem tentei ajudá-la. Tá vendo o movimento? Tá vendo? E aí, vamos dizer que em razão disso tudo, da minha culpa, me senti culpada, ela perdeu o emprego, eu nem tentei ajudar, eu podia ter tentado, papapá. Olha o movimento que está acontecendo. Eu fui me negando a ajudá-la, eu posso ter sido um objeto de escândalo na vida dela. Entenda o que eu quero dizer, para que ninguém saia daqui achando que vai ter que consertar a bolsa de todo mundo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: para um sapateiro que trabalha com couro, que trabalha, né, com determinados tipos de equipamento, é, algo que está relacionado à sua profissão, talvez se houvesse um mínimo de esforço, você poderia ajudar a pessoa. Essa é a ideia. Então, pela pergunta, né? Como podemos diferenciar quando estamos estagnados na zona de conforto e quando estamos em um processo de aprendizado, que, embora ainda não traga os resultados esperados, faz parte do caminho certo? Diante dessa pergunta, quando nós estamos estagnados na zona de conforto, nós não saímos, nós não criamos nada, a gente não busca mudança nenhuma. Quando nós estamos num processo de aprendizado, a gente sente as ondas da vida, a gente sente a nossa necessidade de fazer alguma coisa, de buscar modificar. Então, se eu, como sapateira, eu chego lá, a pessoa me fala da bolsa e eu olho e falo, ok, eu vou tentar te ajudar, olha o meu processo, olha a minha saída da zona de conforto, olha a minha tentativa do auxílio com algo que eu não tenho tanta experiência. Percebe? Então, somente para desmistificar, eu estar na zona de conforto não é errado. Não é errado. Mas eu não querer me abrir para novas mudanças é que poderia ser considerado equivocado de minha parte. Porque todos nós merecemos um período de zona de conforto. Todos nós merecemos um período em que a gente pode ficar mais tranquilo, descansar um pouco e depois seguir em frente. Tudo bem, Bruno? Como avaliar de forma realista se o que estamos fazendo precisa ser ajustado ou apenas continuado, com mais persistência? Analisarmos qualquer coisa na nossa vida de forma realista é a gente olhar para dentro de nós e nos conhecer de tal forma que nós saibamos o que está nos impulsionando ou até mesmo nos estacionando em determinada situação.
Então, é, a partir do momento que nós nos conhecermos, a gente pode ficar parados um determinado período, depois a gente buscar ajustes em outros períodos, ou depois a gente, dependendo da situação, fazer alguma coisa, parar, voltar a fazer com mais persistência. O que eu estou chamando, falando dessa forma para vocês, é o que vocês chamam de livre-arbítrio. É o que vocês chamam de buscar não serem o objeto de escândalo para si mesmos. Porque se de repente vocês, diante das necessidades que vocês têm, não existe esforço para modificar a situação em que vocês mesmos não estão confortáveis, talvez isso não seja a melhor escolha. Mas, se mesmo assim, diante de todo o desconforto vivenciado, vocês ainda teimam em não continuar, em não fazer algo diferente para modificar a situação, pode ser que, por uma ideia ainda equivocada, vocês acreditem que tentar a mudança pode ser muito mais doloroso do que ficar ali parado. Como que eu sei que eu preciso mudar? Sabendo o que está me movendo, por incrível que pareça. Porque se eu faço, claro que todo tipo de mudança ela é bem vista, todo tipo de mudança, mesmo que a princípio, na superfície a gente acha até que a mudança que a pessoa está fazendo está sendo pior. Mas se a pessoa está fazendo alguma mudança, é porque de alguma forma essa pessoa ela só está se mostrando quem é. Então vamos lá. Dizem que nós não evoluímos, não é isso? Dizem que a gente não fica pior. Mas existem pessoas que são tão boas, e de repente a pessoa parece que, sei lá, o negócio ficou muito ruim. A pessoa começa a ter comportamentos extremamente diferentes e tão desagradáveis que a pessoa parece que está evoluindo. Mas por incrível que pareça, a única coisa que essa pessoa está fazendo é retirando as máscaras que antes não mostravam quem ela estava. E essa experiência, para quem está ao redor, pode parecer extremamente desagradável ou até uma involução. Mas para essa pessoa que está começando a mostrar quem é, então não está enganando os outros e nem a si mesma, isso é muito bom, mesmo que a gente não goste. Tudo bem, Bruno? Por enquanto, sem mais perguntas. Ok, ok. Bem, então, como eu estava dizendo para vocês, a partir do momento que nós encaramos este escândalo necessário, nós precisamos entender se nós desejamos ter este escândalo na nossa vida. O que que eu quero dizer com isso? Gente, preste atenção. Eu coloquei para vocês desde o início que quando nós estamos nos deparando com o escândalo, quem provoca o escândalo? Ou somos nós, ou é o outro, não é isso? Então, se nós estamos falando desta forma, somos nós que provocamos o escândalo, ou outro na nossa vida, nós precisamos, para que nós fiquemos bem conosco, nós precisamos buscar o melhor entendimento sobre quem nós somos, o autoentendimento. Por quê? Porque a partir do momento que eu me conhecer, eu também consigo analisar de uma forma muito mais profunda a ideia deste escândalo. E
Se eu ainda mais me conhecer, eu começo a não mais necessitar nem do meu escândalo e nem do escândalo do outro, para que eu possa me conhecer. Por quê, gente? Porque se nós estamos falando que o escândalo é necessário, nós estamos falando que este escândalo ele vem como uma das funções dele é a gente se conhecer. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus já nos conhece, Jesus já nos conhece, Nossa Senhora já nos conhece, os benfeitores espirituais nos conhecem. Quem é que ainda, quem é que precisa conhecer-se? Somos nós, cada um de nós. Somos nós que precisamos saber do que somos capazes, do que não somos capazes, o que a gente hoje ainda precisa aprender, o que a gente não precisa aprender mais, somos nós. E quando a gente fala que o escândalo é necessário, nós estamos falando sobre comportamentos que vão nos auxiliar a nos conhecer, seja do outro, seja de nós mesmos. Claro que não é uma única função, né? Por quê? Porque quando nós falamos, por exemplo, de uma pessoa que assassinou a outra, nós também estamos falando de escândalo, não é verdade? Não é isso? Então, e este escândalo que foi provocado e que acabou, por exemplo, me assassinando, ele vai levar para mim o conhecimento da necessidade que eu tinha de ter um desencarne violento. Sem este escândalo, eu não saberia disso. Tá vendo como é que, mesmo quando nós estamos falando sobre situações assim, ainda assim são para que a gente possa se conhecer? Não é a única função, mas normalmente acaba batendo nessa mesma tecla. Só que a partir do momento que eu começo a me conhecer, os escândalos vão perdendo sentido. Mas eles ainda estarão vinculados ao nosso livre-arbítrio, seja do próximo, seja meu ou nosso. Bruno. É, você estava falando sobre mudança de comportamento? A pergunta é a seguinte: não poderia essa pessoa que mudou de comportamento estar obsediada? Ah, eu adoro essas perguntas. Vamos lá, eu acho muito interessante essas perguntas. Por quê? Porque, lógico, se eu estou vivenciando um processo de obsessão, que a gente sabe que existe, né? Então, vamos dizer que eu seja alvo de um obsessor. É claro que eu posso mudar o meu comportamento, mas não se iludam achando que o meu comportamento ele está sendo mudado porque estou sendo obsidiada. O meu comportamento ele está sendo mudado porque eu estou sendo incentivada pelo obsessor a fazer coisa errada. E eu estou aceitando. Triste escutar isso, mas é o real. Então, quer dizer, o obsessor, ele não vai embutir em mim um comportamento que eu não teria nunca. Tudo aquilo que ele me incentivar a fazer e eu aceitar, está dentro de mim este meu eu. Então, se eu for, por exemplo, vamos dizer, eu sou uma filha super comportadinha, nunca respondi aos meus pais, aí de repente vem o obsessor e começa, né? E aí eu começo a ficar extremamente revoltada com os meus pais, porque, né, o obsessor vem falando, não, porque seus pais não te merecem, porque isso, porque aquilo outro. Olha que absurdo eles te negarem isso, aquilo outro. E aí eu começo a me tornar uma filha mal criada. E aí? Ah, foi porque o obsessor me convenceu. Não, gente, eu já era uma filha mal criada, eu só não tinha coragem de botar isso para fora. Então, o processo de obsessão, ele é muito mais um incentivador. Ele é muito mais vamos botar assim, um conselheiro criativo
de comportamentos que eu só não tinha coragem de fazer, infelizmente. E eu tive quando ele estava próximo, mas é isso. Então, se é dessa forma, eu mudei o comportamento só porque eu, sabe quando você é sempre uma pessoa maravilhosa sozinha, mas quando está com os amigos você muda completamente? É só porque os amigos te dão aquela barreirinha de proteção para você fazer o que quiser. É assim que você encara, tá bom, Bruno? Será que os escândalos da vida podem ser o convite para tirar as máscaras, romper a zona de conforto e descobrir a nossa verdadeira essência? O que eu posso dizer para vocês é que este escândalo, quando a gente afirma do escândalo necessário, e é por isso que eu quero fazer muito essa diferença, ele não é chamado necessário à toa. O escândalo, ele não é. Sabe a história de nenhuma folha cai da árvore sem que Deus saiba? Opa, não tem? Não tem isso? Então, o escândalo, ele é necessário, ele é uma ferramenta importante para nós. É uma ferramenta importante. E ela é uma ferramenta importante porque, enquanto nós necessitarmos do escândalo, enquanto nós necessitarmos daqueles que agirem em desconformidade com essas orientações morais, éticas, é, é, estes escândalos estarão nos impulsionando a reflexões. E essas reflexões é que nos levam a mudanças. Então, sim, quando os escândalos acontecem, muitos de nós deixamos a máscara cair. Eu não estou falando de tirar, não, ela cai. Eu não percebo, ela cai, só depois que eu vou perceber. Por quê? Porque se eu mantenho uma máscara, é porque essa máscara ela é necessária à minha vista, ela é necessária para que eu possa atingir os meus objetivos, sejam eles quais forem. Então, quando eu tenho uma máscara e os escândalos acontecem, eu começo a modificar o meu comportamento, no primeiro momento eu nem percebi que a máscara caiu. Ela cai. Depois eu percebo. Posso até tentar fazer mudanças, quando eu mudança no sentido de tentar recolocá-la, mas muitas vezes eu não consigo fazê-la efetivamente, né? Eficazmente. E quando nós estamos falando dessa zona de conforto, sim, o escândalo que é produzido na nossa vida, seja pelo outro, seja por nós mesmos, eles realmente eles tendem a nos tirar da zona de conforto. A gente não está nela quando a gente é alvo deste escândalo ou quando a gente provoca o escândalo. A gente é quase jogado para fora da nossa zona de conforto. E se é assim, quando a gente sai dessa zona de conforto, a gente é quase obrigado a gente entender quem nós somos, ou pelo menos uma parte de nós. É quase obrigado. Mas, gente, tudo ainda está na ideia do nosso livre-arbítrio, porque eu posso o tempo inteiro, eu posso me negar a enxergar tudo. Ficar agarrada lá no sofá da minha zona de conforto, tá vendo terremotos, maremotos, vulcões em erupção, tudo na minha zona de conforto e eu tô agarrada lá no sofá. Até que eu acabo tendo experiências que são críticas, que eu acabo
tendo que sair correndo da minha zona de conforto. Mas às vezes eu enfrento tempestades, desastres naturais, para eu não sair da minha zona de conforto. Fala. Será que no caso de mudança de comportamento, no caso de adolescentes, é por causa de imaturidade somente? Às vezes tem alguns que até cometem erros graves quando estão com outros. Bem, vamos começar de uma forma um pouco diferente. Quando nós estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de seres humanos que estão passando por um processo de autoconhecimento. Imaginem vocês, com a idade que vocês têm, já é difícil vocês encararem o seu autoconhecimento. Imagine um adolescente. Um adolescente que ele está com todas as ferramentas para que ele possa enfrentar tudo aquilo que será novo na vida dele. Porque, gente, vamos tentar, cada um de vocês, tentar lembrar quando vocês eram adolescentes. Vocês lembram o que que vocês tiveram que enfrentar quando vocês estavam como adolescentes e logo depois foram saindo para serem jovens adultos? Lembra o que cada um de nós teve que enfrentar? Era tudo novo, né? Você tem que abraçar uma vida nova, hormônios que estão, né, nas alturas. Tudo é muito diferente quando você está como adolescente. Será que Deus, ele errou ao criar o adolescente, né? Deixar essa etapa na nossa vida? Não, gente, sabe por quê? Vocês já notaram que quanto mais antigos a gente vai se tornando, parece que a gente não tem tanto pique como a gente tinha antes, não é? Não tem a ver só com a ideia de que nós estamos envelhecendo. Significa somente que tudo que é novo para nós agora, a gente não tem tanta coragem, ou nós não temos tanta disposição para a gente fazer o que um jovem precisa fazer para ele, criar sua vida profissional, sua família nova, não tem tudo isso? São muitos enfrentamentos. E o jovem, ele precisa passar por esta fase para que ele possa enfrentar tudo aquilo que é novo, ou seja, saindo da sua zona de conforto o tempo inteiro, para ele poder ir angariando as suas conquistas. Então, quando a gente fala em mudança de comportamento de adolescente, a gente está falando sim de uma imaturidade natural. Primeiro, quando você era criança, você tinha os seus pais como uma referência de heróis. Eu não vou falar de autoridade, não, de heróis. Seus pais, nossos pais eram nossos heróis. Depois a gente foi enxergando que eles eram pessoas comuns. Depois nós fomos percebendo que nós precisaríamos enfrentar uma vida que eles não teriam condições de seguir conosco. E nós teríamos que, entre aspas, deixá-los aonde eles estavam para a gente poder criar a nossa vida como eles criaram. Isso tudo faz parte de um histórico natural do ser humano neste planeta de provas e expiação que agora está indo para a regeneração. Então, é uma causa de imaturidade? Claro que é. Essa, essa mudança de comportamento do adolescente é aquele momento em que ele é imaturo, ele vai amadurecendo, mas lembrem-se que essa maturidade ela só vem algum tempo depois, né, com as experiências da vida. Quando nós estamos falando sobre amadurecimento, nós estamos falando sobre uma criatura madura enquanto jovem, nós
Obrigada. Nós estamos falando sobre a ideia de um espírito que trouxe uma maturidade pelas suas vivências espirituais e materiais. Aí, este espírito, por ser um espírito mais, tendo mais conhecimento, ele é mais maduro, mas ainda assim, enquanto está adolescente, não significa que ele não esteja vivenciando todas aquelas atribulações necessárias vindo num corpo físico que é trazido organicamente para ele poder enfrentar essa vida nova. E aí vocês falam assim, às vezes tem alguns que até cometem erros graves quando estão com outros. É verdade. Isso é um fato. Por quê? Porque o adolescente ele tem aquela natureza do coletivo e que segue, sabe? Segue todo o grupo. É real? É. Vaquinha vai, né? Aquela expressão, vaquinha vai com as outras, não é assim? Essa expressão que se tem? Pode ser sim. Só que, de novo, vamos lá. Quando a gente fala sobre erros graves que o adolescente faz, e quando a pessoa tem 30 anos, continua fazendo a mesma coisa, e 40, e 50, é porque está adolescente ainda? Tem muito adolescente, jovens adultos, que estão muito mais maduros do que muita gente mais velha do que eles. Então, o que que isso significa? É só orgânico? Ou será que essas pessoas tiveram vivência, sua vivência, né, espiritual e material, como eu coloquei para vocês? Teve uma família que estava presente na vida dessa pessoa e pôde dar uma estrutura melhor? Quantos motivos poderiam ser? E hoje em dia, mais do que nunca, o que a gente está vendo é que erro grave não tem idade, não. Seguir o outro não tem idade, não. O que a gente está vendo hoje é que o ser humano portador de livre-arbítrio, ele está fazendo exatamente o que a lei divina deu a ele, agindo com seu livre-arbítrio. E por quê? Está fazendo isso porque hoje, mais do que nunca, a vida está possibilitando cada ser humano a agir conforme sua natureza, para que este ser humano se conheça. Até muito pouco tempo, todos nós éramos, vivenciávamos a nossa vida baseada num critério fechado e bastante imposto pela sociedade, concorda? E aí, de repente, muitas coisas começaram a acontecer, muitas ideias começaram a surgir, e essa falta de liberdade, ela começou a se esvair. Então, hoje, muitas pessoas conseguem falar o que querem, vivenciam o que querem, não é isso? Aí muitos podem até dizer, nossa, mas assim, eu não quero vivenciar desta forma a minha vida, ou eu não quero, é, eu prefiro o século passado, onde não existia tanta libertinagem, não era assim que algumas pessoas falam? Só que se essa libertinagem existe hoje, é porque antigamente essa libertinagem era feita a portas fechadas.
Hoje, as pessoas estão se vendo e estão vendo outras pessoas fazendo e refletindo se é isso que elas querem para a sua vida ou não. Estão, pela ação do outro, pelo escândalo do outro, que a gente pode chamar assim, pelo escândalo do outro, ela está fazendo suas ponderações e considerações e descobrindo o que ela acha que é certo e errado. Ah, mas para que tudo isso? De novo, para que a gente possa entender quando vier aquela mensagem, sabe, aquele telegraminha espiritual dizendo o seguinte: Adriana, você foi reprovada, você vai para outro orbe, não vai continuar no planeta de regeneração. No momento em que a gente recebe esse telegrama, e não briguem comigo, é telegrama mesmo, o meu exemplo. Na hora que a gente receber esse telegrama, não é WhatsApp, não é nada disso, é telegrama. No momento que a gente receber esse telegraminha, sabe o que que vai acontecer? Eu vou olhar e vou falar assim: nossa, realmente, eu realmente dei margem a eu não poder ficar num planeta de regeneração. Todos vão ficar assim, quietinhos, tão tranquilos, né, com essa observação? Talvez não. Talvez, do mesmo jeito que hoje a gente busca ignorar aquilo que nós estamos vivenciando e colocamos a culpa nos outros daquilo que a gente constrói, talvez a gente ainda faça isso, mas nós teremos consciência de quem nós estamos hoje. Gente, hoje realmente a minha proposta não era trazer esclarecimentos, era deixar vocês meio tontos, era possibilitar vocês de uma reflexão sobre este assunto. Por quê? Porque, dentro de um contexto geral, a gente entende um pouco sobre essa ideia do escândalo ser necessário a partir do momento que é pela dor que a gente cresce, né? São essas crenças que nós temos. Mas eu queria trazer para vocês a ideia deste escândalo necessário quando a gente percebe que, sim, somos nós que agimos, é o outro que pode agir na nossa vida, mas no final das contas é como a gente encara cada uma dessas circunstâncias, né, da nossa vivência, que a gente pode perceber quem nós estamos. E percebendo quem nós estamos, mais e mais nós nos possibilitaremos um crescer mais verdadeiro, um crescer aonde a gente vai perceber a nossa evolução, esse nosso crescimento. E vai ser maravilhoso, não se iludam. Mesmo quando a gente se deparar com tudo isso, a gente ainda vai agradecer por cada um desses escândalos que, no final das contas, sempre foram construídos por nós. Porque, mesmo quando a gente vê um escândalo que afeta a nossa vida, ele só afetou porque nós construímos a necessidade dessa experiência. Então, no final das contas, não dá nem para culpar o outro. E também não dá para nos culpar. A gente só precisa se responsabilizar. Tudo bem? Deus, nosso Pai, bondade infinita, justiça presente em nossa vida. Agradecemos mais uma vez pelo Senhor estar sempre nos dando oportunidades de crescimento, mesmo que seja através de experiências dolorosas. Queremos agradecer ao Senhor, mesmo que seja quando nos vemos alvo de escândalo ou somos aqueles que o promovemos. Ainda assim, agradecemos, porque sabemos que tudo o que existe em nossa vida está para o nosso crescer, está permeado com a sua justiça e com seu amor e misericórdia.
Assim, caminharemos sempre à frente para que nós possamos vivenciar outros planos da vida, outros momentos evolutivos e agradecer, continuar a agradecer sempre ao Senhor por essas oportunidades. Gratidão, Pai. Assim seja.